Olá, tudo bem? Boa tarde a todos e todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública da Fiocruz, e estou aqui com vocês para mais uma live sobre saúde no contexto da Covid-19. Hoje a gente tem como convidado o Tiago Gomes, biomédico, doutor em ciências experimentais e saúde, que vai conversar com a gente sobre as questões da importância, né, da biomedicina no contexto da Covid-19. A gente destacou para essa conversa a questão dos testes, né, testes rápidos, RT-PCR, enfim. Ele vai ajudar a traduzir um pouco, explicar um pouco para a gente a importância das testagens no contexto atual. Eu vou chamar o Tiago para conversar com a gente agora. E a gente vai fazendo a mesma dinâmica, né? Quem tiver alguma dúvida, alguma questão, é só perguntar, que eu vou fazendo ao longo da conversa. Bom, boa noite, Thiago. Muito Boa obrigado. noite. Muito Imagina, eu que obri... agradeço o convite. Eu É uma super honra agradeço. a oportunidade. Bom, eu fico muito feliz de você ter aceitado para a gente poder conversar. Eu sei que é um contexto para quem trabalha diretamente com a saúde, né, de muito trabalho e de muitos desafios. Sim. Então, fico feliz de você ter podido aceitar a nossa conversa. A primeira pergunta que eu queria te fazer é mais para que você falasse um pouco da sua trajetória, né? Uhum. Acadêmica, profissional, né? Falar. Agora acho que deu. Ah, né, normal agora. Bom, eu sou biomédico, né? Como você falou. Sou formado pela UF, a Universidade Federal Fluminense. E nesse tempo todo, no tempo que eu tive lá, né? Eu tinha. E aí, na época, eu escolhi análises clínicas. E traduzindo para as pessoas, que já é difícil entender às vezes o que é biomedicina, ainda mais o que é as habilitações, né? Mas análises clínicas basicamente é as pessoas que trabalham né, com foco no diagnóstico laboratorial. Ou seja, assim como biólogos e farmacêuticos também podem trabalhar fazendo, por exemplo, o que vocês veem como hemogramas, os testes de bioquímica, entre outros tipos de testes laboratoriais que existem. E eu me formei para isso, em teoria. E acabou que eu, embora quisesse trabalhar muito na parte hospitalar e tudo mais, acabei no meio do caminho me envolvendo com a pesquisa. E aí, né, acabei cruzando meu caminho com uma professora da UF, que era a Regina Peralta, que trabalhava em colaboração com o professor Peralta da UFRJ. E era um grupo que tinha uma pesquisa que, para mim, que queria trabalhar com análises clínicas, era interessante porque eles pesquisavam novos métodos de diagnóstico para doenças infecciosas. Então, juntava aquela parte interessante das infecções, dos micro-organismos e, ao mesmo tempo, maneiras melhores de diagnosticar. No caso do lá, o enfoque geralmente era o que a gente chama de diagnóstico molecular, que geralmente é a detecção de genética por fragmentos de DNA, ou então através de detecção de respostas de anticorpos das pessoas, né, como a resposta do seu corpo em defesa a essas infecções. E acabei trabalhando bastante relacionado à parasitologia, no caso, a ameba. Então, era um diagnóstico molecular de PCR, que era a detecção de DNA de ameba em amostras, naquele caso, amostras de fezes. Mas também tinha, né, um pouco sobre relação de anticorpos, né? Então, assim, era uma coisa bem diferente. Era uma, geralmente o diagnóstico parasitológico é muito focado no microscópio. Uhum. Então, isso era uma coisa completamente nova, porque era uma doença que tinha um problema em relação ao microscópio, sabe? No caso específico, era uma espécie e outra, eram duas iguais, sendo que uma causava doença e outra não. Então, geralmente o diagnóstico molecular vinha tentando resolver esses problemas. Quando existe algum conflito que o diagnóstico tradicional não consegue chegar até o fim do diagnóstico, a trazer a resposta final. Então, na época, eu acabei me apaixonando por esse tema, trabalhei com eles durante uns 5, 6 anos, assim,
acabei indo para a FRJ depois no mestrado, fiz meu mestrado lá também, né, no departamento de doenças infecciosas e parasitárias do Hospital do Fundão, e com eles eu tive uma experiência bem legal relacionada não só ao que a gente conhece a PCR, que Uhum. era a detecção de material genético desses micro-organismos, como também evoluções da técnica, digamos assim, né? Então a gente vê hoje muito sobre RT-PCR, Real-Time Uhum. PCR, Uhum. PCR em tempo real. Então são evoluções da técnica que ajudam a tornar a técnica melhor e tecnologias mais avançadas. Então acabei ficando com eles, né, aí na FRJ. E lá eles me deram, né, grandes oportunidades, tá, com esse tipo de trabalho, porque o diagnóstico molecular, né, é um dos campos relacionados a análises clínicas que mais floresce. Podem surgir novas técnicas, né, novas maneiras de analisar, mas é uma coisa que está sempre se pesquisando. Se não é uma nova técnica, é uma nova doença que está surgindo, como agora Sim, surgiu o sim, Covid. sim. E acabou que também com eles eu fui conhecer um intercâmbio na Espanha, né? Eles, né, esse laboratório da FRJ tinha um contato com o CDC de Atlanta, e esse contato se expandia a pessoas de outras nacionalidades. E com isso, né, tinha um contato com uma professora que era uma referência em parasitologia na Espanha, que é a doutora Carmen Del Águila. E isso me levou, né, pouco a pouco, fazer os contatos. Surgiu uma oportunidade de uma bolsa para ir para a Espanha, ficar um ano lá. Foi um trabalho legal, porque é, né, saí um pouco do que era técnica e comecei a ver outros tipos de micro-organismos. Aí passei por uma outra tipo de ameba, eu acho que era uma sina, mas é uma ameba que era mais oportunista, que dava infecções oculares, cerebrais, mas sempre, né, assim, focado um pouco na técnica. E no caso da Espanha, meu trabalho já não era só em detecção nas pessoas, já era em Uhum. detectar, né, a presença, por exemplo, em águas de tratamento, águas de consumo humano. Já era mais, não tanto ao diagnóstico, mas um pouco ao risco que existir esses micro-organismos, por exemplo, na água. Fui conhecendo técnicas diferentes, ao mesmo tempo trabalhando com amostras diferentes. Um momento com amostras humanas, um momento com amostras ambientais. E agora consegui, né, concluir o meu doutorado também, porque depois desse intercâmbio ter ido tão bem, eu acabei decidindo ir para lá, né, através de uma bolsa também do Ciências Sem Fronteiras, e na época, né, a gente conseguiu Uhum. conquistar. E, mais uma vez, foram 4 anos que trabalhos bem legais, com publicações muito interessantes que a gente fazer, conseguir fazer conhecer pessoas da área científica relacionado a esse tema, que eram conhecidas como referências mundiais nos congressos. Então, foi uma época assim que foi bem frutífera para mim, foi um momento assim bem especial e que até hoje eu guardo com muito carinho, né? Então, mas é realmente isso. Eu basicamente trabalhei boa parte da minha vida relacionado um pouco com parasitologia ou microbiologia, em alguns Uhum. momentos se entrelaçando, e, no caso, o diagnóstico molecular. Por isso também que essa parte dos testes de Covid, para mim, está sendo um momento novo, ver uma nova aplicação deles, as diferenças deles e os desafios que tem trazido, né, no caso, o fato dessa doença ter uma transmissão tão forte, o que representa esses testes. Então, assim, é interessante ver, né? Sempre a gente fala dessas coisas com alta tecnologia como Sim, não sendo, de repente, algo tão importante, e até que surge alguma coisa nova que aquilo acaba sendo aplicável. É uma sim. coisa legal da ciência em si. Tem uma que eu fiquei pensando aqui, enquanto estava falando, é que a gente vive Uhum, um contexto inédito na história do mundo, né? Em termos da pandemia, uhum, né? E dos desafios que ela coloca para todos nós. E uma das coisas que me causa sensação desde o começo era um debate, né, que você já começou a falar um pouco, que caiu na boca do povo, digamos assim, de todos nós, uhum, que era a questão do teste rápido, a testagem, RT-PCR, se tem que fazer, etc e tal. É, e que muitos conhecimentos científicos, né, passaram a se popularizar e muitas pessoas passaram pelo acesso à informação online, etc., a quase se acharem especialistas em relação a isso.
Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esses testes, a importância deles, né, Uhum. e dos vários tipos de testes, da análise, né, da análise clínica, enfim, queria que você falasse um pouco desse momento que a gente está vivendo, a importância da análise clínica e das testagens especificamente. Pois é, né? A questão de essa doença ser viral, por exemplo, é uma coisa que, em termos de microscópio, o microscópio tradicional que a gente conhece, não consegue enxergar geralmente. Uhum, Então, isso acaba trazendo, né, à tona as ferramentas moleculares, né? E aí a gente tem visto bastante a questão, né, sobre a detecção por PCR e testes rápidos, que têm sido as duas mais comuns, assim, e acaba tendo também a maneira como elas se aplicam, né? Porque é uma coisa interessante que eu achei, eu sempre trabalhei na parte de diagnóstico, então sempre a importância era detectar o micro-organismo, ok? E isso é uma coisa interessante. E agora eu tenho visto um outro lado também, né? Que é a questão de quando que a detecção é ainda mais preocupante e quando que já não é. Foi a questão uhum, de cura, né? Então uhum, isso é uma coisa que realmente me deixou, em alguns momentos, assim, um pouco querendo ler, querendo entender um pouco mais. Mas não adianta, ainda é uma coisa tão nova. Eu sempre falo isso para os meus amigos que têm dúvidas, que todo dia está tendo alguma coisa, alguma nova descoberta, sabe? Enquanto a gente está aqui falando, tem outras técnicas provavelmente que podem estar sendo publicadas ou impressas, coisas assim. Quanto aos testes especificamente, né, geralmente a gente fala do padrão ouro, que é o PCR, que tem se falado uhum, mais, né? E as dificuldades de fazer ele, né? No caso, a PCR em si, ela é uma técnica que usa uma enzima para ampliar fragmentos pequenos de DNA, né, o código genético do vírus. Então, assim, né, com esses fragmentos pequenos, se encontrar, né, tendo feito uma boa coleta e execução do teste, consegue, né, multiplicar aquilo, tornar tantas cópias, ao ponto de você conseguir realmente ver. E isso, uhum, né, eu falo realmente de verdade, porque o princípio da técnica, quando começou, você via, tinha como se fosse um gel, e nesse gel você via realmente lá os pontinhos brancos, né, com luz ultravioleta. Então realmente era a ponto de tornar visível as coisas. E agora a gente fala sobre as variações disso, né? Porque é claro que quando você fala de uma coisa visível, a gente pensa de que existe uma sensibilidade, de repente, que não é tão, pode não ser sempre tão boa, né? Até né, isso é uma coisa meio subjetiva também, um vê, outro não vê tanto. Então, essas técnicas evoluíram de maneira a que pudesse passar para o computador. E no computador, quando fosse, né, definido, quando fosse criado a maneira como é criado, como é executada a técnica passo a passo, tem aquele ponto que define se for assim, é positivo. Se já for de outra forma, é uhum, negativo. Então, no caso desse vírus, né, ele tem um código genético, um material genético, que a gente chama de RNA. Tem o DNA, que é o mais comum, que a gente uhum, mais conhece, né, mais fala, mas também tem o RNA. No caso dos vírus, eles podem ter tanto DNA como a gente, eles uhum, podem ter RNA. Esse vírus tem RNA. E a técnica de PCR, ela precisa amplificar DNA. Então aí entra o que a gente chama de RT-PCR. E o uhum, RT, ela é como se fosse uma sigla para uma enzima que consegue transformar o RNA em DNA. São duas moléculas diferentes. Então, mas ambas são códigos genéticos de um ser vivo, né? E aí, por isso fala RT-PCR, porque precisa através por conta de que é usada para um micro-organismo que tem RNA como material genético. E a gente também fala o PCR em tempo real, que é outra maneira que fala, e eu lembro que quando começou algumas pessoas a trabalharem com o PCR em tempo real, no início ainda tinha até confusão, porque no inglês é aquele real time, então muita uhum, gente confundia se o RT era porque a PCR era uhum. relacionado a um micro-organismo com RNA, ou se era uma PCR em tempo real, traduzindo para o português. E essa é as duas coisas ao mesmo tempo. Então,
uma reação que faz levar o DNA, depois outra reação que faz amplificar esse DNA, e depois, né, ainda é feita no computador. Então, eu tenho um software, um programa de informática que vai traduzir para você quando aquilo é positivo ou negativo. E geralmente isso é muito bem acertado quando você cria um protocolo de PCR. No computador, Eu tive que fazer isso também. Pois é. E eu vi em alguns estudos, algumas recomendações que lá fora, por exemplo, na Coreia, né, do Sul, eles começaram fazendo até com 2 protocolos juntos, para ter certeza de que a gente estava falando, tinha detectado o vírus certo. Então, eles faziam uma PCR, né, com uma parte do código genético do vírus, e se desse positivo, eles faziam de novo com outra parte do vírus que não tinha nada a ver com aquela primeira. Né? Claro que quando a gente fala de vírus, né, a gente fala muito de, o vírus mutou, o vírus sofreu mutação. Sim. Então, normalmente, essas PCRs são feitas com partes do DNA que são muito difíceis de se mudar. Ou quando mudam trechos pequenos, assim. Então, a gente fala que são partes muito conservadas dentro de uma amostra para outra. Então, geralmente, tem uma certa confiança e eles faziam esse protocolo dessa maneira. É claro que eu não sei se é aplicado em outros países, assim, porque uma coisa que é verdade, isso você pode criar um protocolo, o laboratório do lado pode criar outro, Sim. e não quer dizer que um pode ser melhor que o outro, mas os dois podem ter a mesma eficiência. Sim. Então, não dá para exatamente saber qual que é a melhor e qual cada um está usando. Mas, por exemplo, no caso do Brasil, eu acho que, né, deve ter provavelmente a de uma PCR só, né, por conta de que já está difícil você conseguir testar todo mundo, ainda gastar mais reagente, né, mais tempo, né? Mas, enfim, então, basicamente, toda essa história toda que eu contei é que o PCR ele é para dizer quando tem, né, código genético do micro-organismo, ou seja, está lá o vírus. Isso geralmente é o que eles usam. A pessoa tem sintomas, faz um teste, quer saber se é uma gripe normal, se é um Covid, e aí o teste sai positivo. Então já não quer dizer que ele não tenha, de repente, também uma gripe normal. Pode ter uma gripe normal associada também. Sim. Mas naquele caso, ele tem o Covid. E aí a gente entra naquela questão que eu estava falando, a questão de como transmite tanto, não pode brincar com isso. Deu positivo, isola a pessoa. No caso, as pessoas que estão trabalhando, acontece muito na área de saúde, né? São afastadas por 14 dias desde o início dos sintomas. E às vezes passam os sintomas, podem voltar ao seu trabalho. Mas tem também empresas que optaram por não simplesmente deixar retornar. Acabou os sintomas, passou os 14 dias. Tem empresas que falam para fazer outra PCR, que é garantir que não tenha, né, o vírus mais lá. E você vê que outra questão que está rolando é que continua dando positivo, às vezes mais de mês, essa pessoa. Embora não esteja mais transmitindo. E aí se fala que não estaria mais transmitindo, se não tem mais sintomas, mas que pode ter ainda fragmentos do vírus na mucosa da pessoa, seja no nariz ou na garganta. A PCR, por ser uma técnica que quer saber sobre a presença do vírus, ela pega as amostras de lugares onde o vírus estaria presente. Então, geralmente, né, a gente deve ter visto alguma vez a gente chama de swab, um cotonete grande, que é colocado dentro da fossa nasal, bastante profundo até, e na garganta. Por que eles passam ali? Porque, como ele é muito difundido através, né, da parte oral, nasal, os espirros, pela fala, os perdigotos, então é o local do corpo onde normalmente esse vírus, né, tem maior chance de conseguir se espalhar para outras pessoas. Porque geralmente o micro-organismo tem esse detalhe, ele quer, né, ter uma infecção boa, quer conseguir fazer uma infecção, mas ele também quer se multiplicar e infectar outros indivíduos. Né, que é algo que a gente chama de uma infecção bem-sucedida. E aí por isso se coleta dessas coisas. Então o PCR é o mais, né, confiável, por isso chamam de padrão ouro, em relação ao Covid. Claro que a gente também agora tem falado sobre os testes rápidos, né? Os testes rápidos... Eu vou só aproveitar, porque sobre os testes rápidos, que essa é a grande questão, que a Ivana fez uma questão aqui, acho que tem a ver com isso que você está falando. Ela pergunta assim, da questão de, né, diversos testes, desde talvez final de fevereiro,
a gente foi encharcado de muitos testes. Em março, eu me lembro, alguns testes em banca, inclusive, vendendo em banca de jornal, testes para Covid, etc., vendendo em banca de jornal, além de farmácia, né, e etc. E Uhum. depois, esses testes, ao longo de abril e maio, começaram a desaparecer por conta da procura muito grande. E eu tenho, né, você está falando que o PCR é o padrão ouro, né, em termos da checagem, da verificação da presença do vírus. Mas e esses testes rápidos? O que que eles podem, qual é o grau de eficácia? O que que eles podem oferecer? Todo mundo pode fazer? É, né, se eu tiver algum sintoma, eu posso pedir na farmácia e fazer em casa? Eu tenho que fazer auxiliado pelo. Enfim, acho que são muitas as questões em relação a esses testes rápidos também. E eu tenho várias. Eu vou aproveitar Uhum. a pergunta da Ivana também para você falar um pouco deles. Sim, a questão dos testes rápidos, eu acho que criou uma série de polêmicas por conta da maneira que o pessoal queria difundir e vender por aí, né? Até falando de farmácias e outros locais, né? Eu lembro que, inclusive, teve a associação, né, a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas também chegou a reclamar bastante em relação a isso, porque é um teste laboratorial, no fim das contas, né? Uhum, Então, geralmente, por mais que o teste rápido, para a gente que é da área, seja considerado um teste muito fácil de se fazer e de se interpretar, geralmente o ideal é que ele tenha condições ideais. Então, assim, sempre é bom você possa fazer num lugar que tem uma mínima condição laboratorial, porque tem que estar numa determinada temperatura, tem que cuidar, tem que estar muito checada a questão se o lote está funcionando bem. Então, mas geralmente o teste rápido, ele realmente é rápido, geralmente é feito 15, 20 minutos, né, os testes rápidos quase todos, e o que acontece é que eles são feitos para detectar a presença de anticorpos. E aí, uhum, né, geralmente, para você detectar a presença de anticorpos, a gente fala de sangue, fala de o soro, que é uma parte líquida do sangue também, e geralmente você não dá para simplesmente levar para casa e fazer. Tudo bem que podem ter criado também testes rápidos que façam a exemplo dos testes de glicose, que você possa sim. furar o seu dedo e de repente conseguir aquele resultado. Mas aí entra aquela questão, né? Foram surgindo tantos testes rápidos e você não sabe nem dizer se todos eles foram avaliados por instituições, né, secundárias ou terceiras. É sempre bom essas coisas serem validadas por uma outra equipe, para dizer que Uhum, aquilo funciona bem para determinadas coisas e não só, né, funciona bem para detectar quando está lá, mas para quando detectar, né, não está dando simplesmente o bicho errado, tem que estar falando do micro-organismo certo. Então, essa é uma grande questão quando a gente fala também de testes diagnósticos de vários tipos, né? E no molecular pode acontecer, que às vezes, quando a gente fala de resposta imune, ou seja, de anticorpos, às vezes um micro-organismo, que às vezes não tem nem muita relação com o outro, pode criar um anticorpo que em alguma parte dessa molécula seja muito parecida. E aí cria uma conexão, né, um anticorpo que gruda naquela parte lá, sem ser exatamente o anticorpo daquilo. uhum, Porque o teste rápido geralmente ele é feito, né, no caso para busca de anticorpo, geralmente eles botam nessa membranazinha do teste rápido pedaços do vírus, ou pedaços que são feitos, ou seja, artificiais, ou pedaços do vírus mesmo, só que enfraquecido. Então, né, tem que ter a parte da coleta de sangue, né, e para botar, tem que saber muito bem o protocolo, tem que seguir muito bem, né, a bula, a risca, o kit indica, porque um teste que é feito para você em 15 minutos saber o seu resultado, e você esquecer, passou mais 10 minutos, já pode dar um positivo sem ser, por exemplo. uhum, Então, né, eu acho que quando a gente fala de teste diagnóstico em si é uma coisa muito séria. Então, o ideal é deixar com pessoas que estão acostumadas a trabalhar com isso, né? No caso do teste rápido, a gente voltando a ele, ele tem alguns tipos, pelo que eu vi. Tem uns que são mais para anticorpos que a gente fala o IgG,
né, que tem se Uhum. falado bastante, Uhum. e tem outros Sim. que detectam o tal do IgM e o IgG. E aí tá muitas pessoas nessa questão de o que é IgG, o que é IgM, e a gente traduzindo para eles, né, geralmente são subtipos de anticorpos. São IgG por quê? Porque os anticorpos, numa linguagem mais, né, biológica, talvez, né, são chamadas como imunoglobulinas. E aí por Uhum. isso entra aquele Ig inicial. E os tipos diferentes, tem o IgM, tem IgA, IgE, IgG. O IgM e o IgG são os mais relacionados ao diagnóstico de infecções, né? O IgM, geralmente, ele aparece logo no início da infecção, ele ajuda a, digamos assim, estimular o seu corpo a se defender, né, com alguns mecanismos que o corpo já tem também, ele dá uma potencializada nessas respostas. Então, o IgM é um anticorpo muito usado para quando está a infecção ainda em curso, ainda está lá, o Eu já tenho micro-organismo no uma, seu corpo. eu já tenho uma dúvida antes de continuar. Fale. Mas o IgM e o IgG, eles também podem em infecções outras, não só para infecção para Sim, essa sim. específica. Tá, desculpa, Sim, só era só. exatamente. Os E, anticorpos, eles e- são. Isso, Fale? de certa forma, pode tornar o teste ainda menos impreciso, ou Os não? anticorpos, eles são. Por exemplo, o IgM, ele é um pouquinho menos específico, ele é do início da infecção ainda, mas os anticorpos em si, eles já são mecanismos mais secundários de Uhum, defesa. uhum, Sabe? Os primeiros mecanismos são aqueles que causam inflamação. Você vê as coisas inchadas ou a febre, e depois vem os mecanismos mais específicos. O IgM, ele às vezes não é tão específico, mas ele já não é para qualquer doença, sabe? Ele não vai simplesmente conectar a qualquer micro-organismo invasor. Ele foi criado para aquele, naquele momento, né? Mas entendi. ele pode, de repente, ter uma estrutura que ainda pegue outros, né? E já o IgG, ele é o que a gente chama de a nossa última arma de defesa mesmo, é aquela que teoricamente vai combater e acabar com os vírus ou bactérias e vai também ficar ali para te proteger se novamente você for infectado. Então, o IgG é aquele que foi feito muito específico. O IgM, ele também, ele pode ser mais geral, porque é mais inicial também, mas ele também já tem uma certa especificidade. Não quer dizer que um IgM está lá e pode ser qualquer coisa, sabe? No teste que eles foram feitos, esse IgM já é um IgM que foi estimulado pela presença do vírus Entendi. do coronavírus. Então, né, no caso, por ser muito inicial, pode ser um pouquinho menos específico, mas já é para esse vírus. E Então, em aí, geral. a gente. Tá, fala. Tá. Não, em Então, geral, assim, esses testes rápidos devem ser. Tem algum momento para ele ser usado, né? Quando você está tem, sentindo tem. sintoma ou não. Porque Sim, eles, eu já eles, eles me. revelam alguns desafios, né? Que você falou Uhum, aí. Um desafio é a, a capacidade apurada que a gente vai ter se for usar em casa, né? De seguir a bula e fazer todos os procedimentos do kit, etc. Né? Isso já é um fator de risco, ou minimamente de indeterminação, né? Coloca uhum, ali a possibilidade né, do resultado ter variações para esses fatores externos, inclusive nós mesmos, né? Que uhum, não, especialmente aqueles que não são da área de saúde ou não conhecem os procedimentos, etc. A sim. outra questão são os protocolos. Alguns a gente pode, e acho que voltando à questão que a Ivana coloca, alguns podem ser, né, mais bem sucedidos, Caracterizado. recomendados, né, e Sim. outros não. Alguns passaram por testes. Eu lembro que no começo a Anvisa acabou liberando pela alta demanda, sem fazer uma análise muito apurada de alguns desses testes, né? Lembro, em março, abril. Então, os testes foram Uhum, liberados sem a análise detalhada da Anvisa, o que é uma questão também para se pensar na eficácia, como você falou, é eficácia ou é mercado, né? Também tem uma questão, enfim, de venda diante desse momento. Então, eu queria que você falasse mais um pouco disso, assim, do então, momento, né, do uso. sim.
no caso do teste rápido, o momento é uma coisa bem mais importante, né? Porque quando a gente fala de diagnóstico, existe a possibilidade de ocorrer o que a gente chama de falso positivo, que é o Uhum. diagnóstico positivo sem ser, ou falso negativo. No caso do teste rápido, que é anticorpo, embora o IgM seja bem inicial, ainda nos primeiros dias de infecção ainda, se a pessoa, por exemplo, ainda não está com sintomas, está começando a ter sintomas, pode ser que ainda não tenha daquele anticorpo numa quantidade para ser detectado. E aí, né, a pessoa está começando a ter uma infecção de Covid, pode até desenvolver a doença em si mesmo, mas ainda não consegue detectar, porque está muito no começo da infecção. Então, a questão do tempo é sim importante. Né? Por exemplo, mais adiante, né, quando o início pode surgir só o IgM por conta da Uhum. infecção em curso, geralmente eles dizem que por volta de 7 dias de infecção, né? E pode mais adiante, vai surgir no IgG, que ele, por ser mais específico, ele demora mais para ser trabalhado, leva seu tempo a mais, e mais adiante pode ser que você tenha. Geralmente o curso seria esse, pensando num teste que vai dar positivo. O IgM positivo e o IgG negativo. Depois, mais adiante, IgM positivo e IgG positivo. E depois, quando vai mais ainda adiante, eles chamam IgM negativo e o IgG positivo. Que quer dizer o quê? Geralmente, quando só está o IgG, a pessoa já está se recuperando ou já se recuperou mesmo. Mas aí ficou aquele IgG residual que vai ser Uhum. a proteção, a imunidade, né? O que não quer dizer que esse IgM negativo já vai dizer um teste negativo, mas aí, né, a questão do tempo acaba sendo importante por conta disso, é saber avaliar isso. Que momento é? Hoje mesmo um amigo meu me perguntou sobre, ele está preocupado porque está tendo que começar a sair mais devido às Sim. suas atividades, né, de trabalho, e estava querendo realmente ver se faz um teste para ver se tem imunidade. E eu, né, recomendei que, sinceramente, você ainda não tendo sintomas, nem tendo tido eles ainda, eu acho um gasto que pode ser desnecessário, porque geralmente não são Uhum. testes baratos. Não. Né? Você pode ter um negativo porque nunca teve contato com o vírus mesmo, ou em outros casos que eu conheci, a pessoa se recuperou e o IgG, que era para ficar de proteção, né, que eles achavam que ia continuar positivo, rapidamente baixou. E a Uhum. pessoa já deu como negativo, como se nunca tivesse tido a doença, entendeu? Então, o tempo nos testes rápidos é bastante importante por conta disso. Tem que saber interpretar muito bem isso, né? Porque realmente pode ser essa questão de falso positivo ou falso negativo. Outra questão que se fala muito em relação aos testes rápidos, né? Não é só a questão do diagnóstico mais, é justamente isso que o meu amigo me perguntou, a questão da imunidade, né? Uhum. Então, eu conheço um caso que a pessoa teve doente com um mês tendo PCR positivo e depois, né, quando o PCR ficou negativo, os seus testes rápidos, ou seja, a medição de anticorpos também ficaram negativos. O que pode ser que de repente está lá bem baixo, esperando um novo momento, ou pode ser que de repente não criou imunidade. O que não é uma coisa completamente absurda. A gente tem visto pessoas que se curaram e depois voltaram a pegar e voltaram a desenvolver doença do Covid, né? Sim. Então, eu acho que o teste rápido é um teste que tem que ter um pouco de cuidado ao se fazer, É. sabe? Ao se É, interpretar, principalmente. eu acho que esse lugar da interpretação, porque o Brasil acabou adotando, né, uma, não adotando, na verdade, a testagem em massa, né, como países, como você Uhum, citou, a Coreia do Sul, o próprio Japão, a Alemanha, a França, a uhum, China, né, que foi é, a- inicialmente o epicentro disso. É, e agora a sua fala revela o quanto a importância da testagem em massa, né, seria num contexto como o nosso. É um contexto que a gente está extremamente estressado, todos nós, né, especialmente quem tem que ficar em casa, né, sim. tanto tempo, 3 meses, etc., sem saber ainda, né, porque os números de casos vêm aumentando, né, no Rio de Janeiro, né, em São Paulo, né, e diante, Uhum, a gente já está no meio do ano, né, é. entramos hoje no meio do ano, né, então, e fica essa grande questão de quando vamos poder sair, quando esse, é,
Eu queria que você falasse um pouco dessa importância da testagem em massa. A testagem em massa não foi feita com testes rápidos, né? A maior parte foi feita com o famoso RT-PCR. Eu queria que você falasse um pouco da importância da testagem em massa. Olha, eu acho, né, se for pensar em testagem de massa, primeiro com a RT-PCR, eu acho que a importância dele é identificar os assintomáticos. Sim, Então, assim, fazer com que eles não estejam mais na rua, andando sim. tranquilamente. Dizer para eles que, ok, seu teste deu positivo, o que quer dizer que o vírus está dentro do seu organismo, do seu E você corpo. pode transmitir, Exatamente. Isso você já fala para a pessoa aquela questão. Agora fica 14 dias em casa, sei lá, evita ver qualquer pessoa, mesmo dentro de casa. Se você, por exemplo, as pessoas que moram com pessoas mais velhas, sejam pais ou outros parentes idosos, né, já mostra a importância de, né, tenha cuidado com eles, fica no seu quarto, evita ter contato com eles, não toca Uhum, neles, sabe? Já é um sinal de toma mais cuidado. E a pessoa, naqueles 14 dias, tomando mais cuidado, de repente não vai contaminar a pessoa que também mora na mesma residência. Então, assim, eu é, acho que para a questão da RT-PCR é justamente essa a importância. A questão não é nem de questão de imunidade, é questão de ah, pegar aquele pessoal que não está preocupado porque não está com sintoma e exatamente. falar, ok, cuidado. E quando você fala da parte dos testes rápidos, né, pode ser que algumas pessoas só apareçam com IgG positivo, o que já é um bom sinal, já a pessoa já pode ficar mais tranquila, que já, pelo visto, já foi infectada e, pelo visto, já está, pelo menos, né, se recuperando. Provavelmente já não vai estar mais transmitindo. Né? Então, acho que dá um pouco mais de tranquilidade para essas pessoas que conseguem ter esse tipo de resultado. Mas, claro, ter um resultado, se é IgM positivo, entra na mesma importância da PCR. Sim, Aquela questão de sinalizar, ok, você não está sentindo nada, mas isolamento, que é o que isolamento. a gente tem, o isolamento a gente tem feito, né, em sociedade como geral, para evitar a transmissão, mas Sim, porque a gente não quer testar todo mundo. Se é, você testasse assim todo mundo, você poderia, né, dar mais importância ao isolamento dos que estão positivos de verdade, que sejam exatamente. assintomáticos. Porque hoje em dia, geralmente, a gente só sabe de quem realmente desenvolve alguma doença, né? E É, mesmo, e mesmo tendo doença, é aquela questão. Você pode estar com uma gripe, por sim. influenza, por outro agente. Então é bom você poder separar e as pessoas se cuidarem enquanto a transmissão. É muito interessante o que você está falando, porque essa foi a opção do Japão, por exemplo, né? Eu Uhum, recebi várias imagens de, olha, no Japão as pessoas estão na rua, etc. Mas a questão, tinha uma testagem muito forte em massa, uhum, baseando essa decisão, né, de o Japão é um país muito populoso. Então foi um investimento, né, que esse investimento, só para entender a magnitude desse investimento, né, que você tem várias pessoas em laboratórios, né, sobretudo biomédicos, né, que trabalham com análise clínica, uma contingente muito grande desse laboratório que tem que estar funcionando, a questão dos reagentes, dos insumos, né, em matéria-prima, digamos assim, uhum, para isso. Então, foi um investimento que lá se fez, né, para que se pudesse ter os testes e a testagem em massa. E aí tendo outra opção, né, que não só essa opção do isolamento social geral, né, que é importante sim. também, mas poderia ser escalonada com outras Uhum. medidas, como a testagem em massa. Sim, essa questão eu achei até interessante porque, né, tudo bem, tem o fator de ser um país que tem uma economia mais forte, né, e Sim, também uma população bem menor do que o Brasil. sim, Então, essa questão realmente acaba pesando nessas horas. Não simplesmente por ter mais dinheiro para testar agora todo mundo, mas porque provavelmente eles têm, né, mais investimento em pesquisa de antes. Tem mais exatamente. pessoas qualificadas para fazer esses testes. Quando a gente fala de PCR em tempo real, a gente está falando de um equipamento que é caro, não é qualquer laboratório que tem, e não é qualquer Exatamente. pessoa que sabe executar. Então, é realmente uma outra essa questão. Outro dia teve até
se não me engano, na imprensa estava comentando, né, de o Albert Einstein ter feito um outro teste que poderia usar para teste em massa. Eu fui ler sequenciamento. Tudo bem, ele tem mais capacidade, testa muito mais indivíduos ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo tem outros equipamentos ainda mais caros do que a RT-PCR e menos pessoas ainda qualificadas para isso. E aí entra a importância do país investir parte na sua ciência, né? E agora a gente está vendo aqui aquela corrida. Não é muita gente que tem esse equipamento. Comprar esse equipamento agora não é uma coisa tão fácil de se fazer. Não é. E você tem visto, por exemplo, né, uma corrida, né, eu sou agora estou atuando na parte de análises clínicas mesmo, e eu tenho visto muitas buscas de empresas tentando contratar pessoas que saibam lidar com essa tecnologia, coisa que antes não preocupava, né, o laboratório em geral de análises clínicas. E você vê, é uma corrida contra o tempo. Então, os outros países que têm menos gente, mais dinheiro, de repente já vinha com isso mais bem estabelecido, estava mais bem preparado para conseguir, de forma mais rápida, fazer isso. Eu acho que aqui no Brasil, essa ideia, tendo 200 milhões de pessoas na população, um investimento que era deficiente tanto em saúde quanto em educação e ciência, então nem se fala. Há bastante tempo, realmente a gente ficou num momento complicado. É quase, eu sinceramente, tem horas que eu penso assim, me parece quase inviável. Por mais que você queira investir tudo agora ao mesmo tempo, é uma corrida que era para ter feito um pouco lá atrás também, né? Então, de repente, fica de lição. Exatamente. Eu acho que essa é uma lição dolorosa, amarga, né, que a gente está experimentando, mas eu acho que tem que ficar em muitas bandeiras e lutas, né, pela importância do investimento na ciência, na tecnologia, né, no complexo industrial brasileiro, porque a gente não teve capacidade nem, né, de produzir máscaras, de ter os... Sim. Isso me chamou muita atenção. Nesse momento, então acho que fica aí um pouco a lição, uma lição amarga, que não deveria ser assim, a gente não deveria ser nesse momento, mas o investimento, né, ele é fundamental, né, o investimento ele é fundamental na ciência como política de Estado e perene, constante, etc. Não é um gasto, é investimento, né? Não é perder dinheiro, né? Como na saúde e na educação, que você bem falou. Tem duas perguntas aqui, mas se quiser comentar, pode comentar. Pode comentar, se quiser. Fale. Essa questão que eu estava falando né, ainda nesse bonde, né? É aquela história de que você vê o pessoal, né, tanto desvalorizou, desmereceu a ciência, falava que era um investimento que não valia a pena, tudo mais, e agora o pessoal quer uma vacina para ontem. Exatamente. Sendo que é uma coisa que demora a se fazer. Exatamente. As perguntas, quais foram? Tem uma pergunta do Jorge, que é sobre a possibilidade de reinfecção, né? Que você chegou a comentar que no teste pode aparecer que a pessoa, né, se reinfectou. Você vê já possibilidades de haver reinfecção por Covid como enfim, como uma influenza comum? Isso já é possível ou ainda não? Olha, o que eu disse em relação ao teste é que tem o IgG, que é o anticorpo que, né, em teoria, ele fica como imunidade. Ele fica bem baixinho, mas assim que você entrar em contato de novo com o vírus, ele tende a ser produzido de novo bastante para te proteger. Né? Às vezes, eu tenho visto algumas pessoas que negativam, então isso pode ser porque a pessoa não pegou a imunidade que tenha ficado para muito tempo, ou que realmente está num nível baixinho, esperando um novo enfrentamento com o vírus, digamos assim. Né? Mas eu tenho visto que lá na Ásia, principalmente, na China e na Coreia, casos de pessoas que estiveram doentes, estiveram internadas, se recuperaram e voltaram a ficar doentes e voltou a ter o diagnóstico de Covid. Então, assim, já se sabe que, sabe-se lá em qual circunstância, se é para todos ou se é só para algumas pessoas com algumas características, existe sim a possibilidade de reinfecção. Então, e além do mais, quando a gente fala de um micro-organismo novo,
no caso do coronavírus, Uhum. né, a gente tem que entender que ele não veio e vai morrer e vai desaparecer. Ele Exato. veio para Exato. ficar. E então o que vai acontecer é que, seja por vacina, ou seja porque as pessoas vão se infectar e vão criar imunidade, a gente vai coexistir daqui a um tempo com esse vírus como se fosse uma gripe comum. Uhum. Porque se você vê a letalidade do vírus por ele somente, não é uma letalidade absurda. Né? O Uhum. grande problema dele é justamente o fato de que ele, né, contamina muitas pessoas com muita rapidez. Isso. Isso. E a gente não tem capacidade de tratar todo mundo que chega ao estado grave. Então, é isso que vai acontecer. A imunidade vai ser desenvolvida, seja por vacina ou a gente, ao longo do tempo, esse vírus circulando, mas ele vai ficar. E se for a questão de reinfecção, pode ser que a gente não tenha mesmo a capacidade de criar uma imunidade muito longa contra ele, mas também pode ser que ele vá criando subtipos, né? E cada vez que Sim. surge um novo subtipo, a gente possa pegar. Acontece muito com influenza. Isso muito. Né? Uns anos atrás teve aquele H1N1, que também foi Sim. uma grande notícia e preocupação no mundo todo, né? Mas o H1N1 não teve essa transmissão, essa contaminação tão Não. rápida como esse coronavírus. Não. Mas a possibilidade existe, porque o coronavírus ele chegou e vai ficar, assim como mais adiante outros vírus vão chegar, com menos ou mais problemas do que esse causou, sabe? Eu acho Então, que a grande infelizmente questão, é isso. a grande questão é que os países têm que estar preparados em termos das suas estruturas, né, dos Uhum, sistemas de saúde, de modo geral, o sistema industrial, etc., porque uhum, novas pandemias surgirão, né? A gente quer que não, obviamente, mas elas uhum, surgirão porque os vírus estão aí. sim, E acho que causa muita ansiedade por conta do coronavírus, né? No novo coronavírus, SARS-CoV-2, né? Causa o desconhecimento, né? Então é uhum, difícil a pergunta que o Jorge fez, é uma pergunta difícil na medida em que a gente também não sabe ainda, porque tem poucos meses, então a sim, gente não sabe ainda com o comportamento desse vírus, se é possível, se em quais comorbidades, como você falou, né, quais características desses indivíduos que pode permitir que eles tenham a doença ou não, a doença novamente. Então, isso nos uhum, gera muita ansiedade. Tem mais uma pergunta aqui. uhum, Não. Tá, não. É um comentário da Ivana. Agradecendo. Obrigado, Ivana. Então, se quiser comentar isso que eu estava falando, da importância, né, dessa questão do conhecimento, e aí, pegando o comentário da Ivana, né, que é um conhecimento integrado, né, mesmo, para a saúde. É a saúde, é a economia, é a sociologia, é a educação, é a tecnologia, realmente, né, são todos esses, é uma gama de conhecimentos que é importante ser acionada. Quando a gente está falando de ciência, né, a gente não está falando só, digamos assim, ou da biomedicina especificamente, mas até pois é. mesmo você disse, queria que você falasse um pouco mais disso também, que a sua trajetória teve, né, muito interdisciplinaridade com a microbiologia, com as ciências ambientais também, por conta, especialmente do doutorado, né, por conta da questão da Uhum, água, etc. Então, colocando outras dimensões nisso, quer dizer, a importância que não só a ciência, a interdisciplinaridade e uma dimensão integrada para o enfrentamento de contextos como esse. sim, se a gente pensar, né, no meu caso, né, na parte biológica, minha interdisciplinaridade foi muito porque eu trabalhava com um parasita que ele interagia com a bactéria, interage também Hum. com o vírus, que era a cantameba. E ela sozinha, às vezes, já dá doença. Esses vírus ou bactérias que ela interage também podem causar doenças, mas não causam em todo mundo. Né? Mas existe no mundo em várias interações entre espécies de micro-organismos. A gente nunca sabe quando uma delas, por conta dessas interações ou por conta de situações físicas, químicas, condições ambientais, vai ter uma mutação e vai criar uma nova capacidade de infectar, de causar uma doença que seja melhor ou pior ou menos grave.
E a gente vai passar por isso ao longo da nossa história, a nossa civilização sempre passou por isso. E é a parte da ciência no campo biológico, é identificar que essas coisas existem, de identificar quais são os mecanismos, Uhum. porque na hora que der um problema, como causou esse coronavírus novo, né, a gente já sabe coisas de como funciona, já sabe, de repente, uma vacina, o que aquela vacina pode atacar que vai Sim. evitar causar uma nova doença. Sim. Aí, paralelamente a isso, né, quando a gente pensa, de repente, na parte química, que é muito usado, né, em parte de desinfecção, tratamento de água, né, em outras coisas que são outros profissionais que interagem com profissionais da área biomédica para conseguir dizer, ok, usando esse mecanismo a gente consegue evitar aquilo. Ao mesmo tempo, tem o pessoal que tem da parte da física que cria várias novas tecnologias. E você vê, nesse momento dessa crise do coronavírus, não é simplesmente a biologia que foi desafiada. Você vê a parte econômica está com um desafio Sim, imenso que enorme. vai durar mais Imenso. anos, né? Sim. A parte de tecnologia, isso da gente estar podendo fazer uma live hoje para estar, né, esclarecendo para as pessoas um pouco mais sobre esses fatos, eram coisas que não aconteciam antes. Às vezes demorava muito uma notícia ser levada Uhum. de uma revista científica para um jornal tradicional. Uhum. E tem a parte da arte também, como você falou, o pessoal que Sim. não sai de casa, né, realmente precisa de coisas que não só a tecnologia que permita desenvolver as atividades deles, ter acesso a coisas de entretenimento, mas você vê como é que as pessoas estão tendo dificuldade também, mesmo tendo vários filmes à disposição, séries e tudo isso, a parte artística está aí, É, né, ajudando é bastante. fundamental. Psicologia também. É, Então, assim, né, aqui são alguns campos que a gente consegue citar, mas tem inúmeros outros que também estão tendo cada um desafio à sua moda. Então, exatamente. acho que vai ser bom, né, o pessoal, de repente, conseguir mais adiante, né, imaginar situações que sejam críticas para ter isso aí à mão. De repente, eram coisas que a gente não imaginava, né? Eu, sinceramente, não consegui imaginar viver Também. esse tipo de situação que a gente está vivendo hoje em dia. Então, eu acho que vai ser um grande aprendizado, pelo menos para a nossa geração, né? Infelizmente, a um custo muito alto, mas os desafios em termos de ciência, em termos de investimento, tá aí para mostrar que você está sempre investindo, você ter aqueles Sim, conhecimentos, né, vai te permitir, na hora de uma crise, ter mais facilidade em combater, em criar mecanismos para isso, né? E sim, seja o campo que for. Hoje é esse campo, né? Teve gente atrás, né? Tem corridas armamentistas, tem a questão, sim. né, da própria civilização se desenvolver para ser mais fácil, uma cidade grande conseguir funcionar. Então, assim, eu acho que todos estão tendo uns desafios à sua moda. O pessoal que trabalha buscando inventar sobre isso está sendo desafiado mais que nunca. Exatamente. E vamos precisar, né, de É, muitas mentes boas e gênios para conseguir lidar com trabalhando. vários É, problemas, né? é. E eu Tiago, espero que valorizemos. é, muito obrigado. Foi muito esclarecedora a nossa conversa, né? Acho que tiramos algumas dúvidas. Fico muito feliz, agradeço a sua Obrigado a participação, você. a disponibilidade por ter participado. Agradeço mesmo. A gente, na semana que vem, vamos conversar com, com a fisioterapeuta, na quarta que vem, com a fisioterapeuta Evelyn Regina, que ela vai falar sobre a importância do cuidado com o corpo, e a fisioterapia respiratória no contexto da Covid-19. Então, é Uhum. quarta-feira, às 10 horas, e gostaria de agradecer mais uma vez. Muito obrigado pela sua participação. Um abraço para Ó, você, se eu, quiser falar alguma eu que coisa. agradeço. Eu agradeço, né, bom, a vocês pelo convite, a iniciativa do perfil de fazer essas lives, ajudando o pessoal a entender mais sobre esses assuntos, a presença de todo mundo, as perguntas que foram ajudam a gente a tornar mais enriquecedor tudo isso aqui, né? Enfim, isso, a oportunidade, eu acho que foi uma oportunidade muito valiosa, agradeço bastante. E Muito espero que obrigado. no futuro outras surjam. Com certeza, com certeza. Muito obrigado, um grande abraço para você e para todos que estão aqui, Um tá abraço. bom? Valeu. Tchau, Um tchau. abraço para todos.